Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que tem aparecido nos comentários, principalmente lá no Instagram, que eu tenho recebido via DM, que é o que está por trás desses ganhos de força que eu tenho tido ultimamente e por que o físico tem mudado aí um pouquinho, de acordo com o que você tem visto ultimamente no canal. E a resposta, na verdade, é muito mais simples do que parece. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, indo direto para o assunto, eu tenho que comentar, obviamente, da aplicação do método conjugado. Como você já sabe, eu falo praticamente todo vídeo agora, já está até chato tanto que eu falo isso. Porém, é extremamente importante eu frisar que, após ler o livro do método, do Luiz Simas do Versailles Bible Club, eu percebi que o método conjugado muito provavelmente é a melhor maneira para uma pessoa treinar, desenvolver todas as formas de demonstrar força ao mesmo tempo, enquanto você ainda mantém aí o volume, a intensidade alta, você consegue manter a força máxima, vamos dizer assim. Porque geralmente você consegue manter o resto, mas você não consegue manter um deles. E no caso do método conjugado, você mantém a força máxima, você mantém a explosão, a resistência e as cargas intermediárias, vamos dizer assim, que vai trazer aquela massa muscular. Então entender como é que isso funciona, entender como organizar e aplicar de fato, sem ter medo do método conjugado, realmente foi algo que mudou bastante o físico e mudou realmente o treinamento, de maneira que, se você me segue no Instagram, você percebe que semanalmente eu consigo alcançar recordes pessoais, por mais que nem sempre seja uma repetição máxima, porque é impossível ignorar as circunstâncias aí do cotidiano, sempre movendo pra frente. Isso eu acho que é uma das mensagens mais importantes que eu possa trazer aqui no canal. Em segundo lugar, vou atribuir a mesma causa, porém o efeito é diferente, que é você simplesmente treinar aquilo que você é fraco. Isso realmente é algo que eu canso de falar aqui também, mas sempre na prática é mais difícil do que na teoria, né? Às vezes você não gosta de determinado tipo de exercício, mas não deixa de ser pelo fato de que muitas vezes a gente não gosta porque a gente não é bom. Porém, você treinar, você vai desenvolver, caso você faça da maneira correta, não importa se você não quiser, se você não gostar, se você fizer da maneira certa, vai funcionar, sempre assim, e você vai conseguir desenvolver aquelas habilidades, às vezes conseguir mover a carga num exercício que você não está muito acostumado. Isso vai trazer diferença no seu físico. Muitas vezes tem gente falando, meu supino é fraco e tal. Porém, se essa pessoa desenvolver o supino, ela vai ter uma diferença no físico, que às vezes ela nem está esperando, porque o desenvolvimento da massa muscular, se a gente não tem, a gente nunca teve, a gente às vezes nem espera o resultado que aquilo vai trazer e pode acabar tendo umas mudanças que podem ser positivas. E esse é exatamente o meu caso. Eu nunca fui muito grande em focar o supino, aliás, ainda não foco, mesmo porque eu não tenho banco. Porém, eu voltei a fazer com bastante frequência o floor press, também voltei a fazer bastante a paralela, que, querendo ou não, trabalha mais ou menos mesmo grupos musculares, que também vão desenvolver e vai ter uma diferença grande aí no visual, o que não deixa de afetar. A última vez que eu tive grandes mudanças foi aí no processo de cutting, também tá tudo documentado aqui e lá no Instagram. Porém, agora eu meio que, vamos dizer assim, me estabilizei no peso e um pouco depois eu estou aos poucos aumentando a ingestão calórica para voltar aos pouquinhos no processo de bulking. Eu só não quero aumentar muito de uma vez, porque ainda assim eu quero ter algum desenvolvimento na barra fixa e, obviamente, quanto mais peso corporal, mais difícil é você ter o progresso na barra fixa. E falando nesse exercício, também vai ser uma das grandes causas desse, vamos dizer assim, ganho de força e hipertrofia, que é algo que eu negligenciei durante algum tempo, porém eu tenho que ter a humildade, vamos dizer assim, de aparecer aqui no canal e falar que focar os básicos nunca é demais. Eu sei que por muito tempo, principalmente no começo aqui do canal, eu sempre falei de exercícios não convencionais, de métodos não convencionais. Não deixo de falar, o método conjugado é um método não convencional, os exercícios especiais muitas vezes são não convencionais, porém sempre tem que ter um espaço pro, vamos dizer assim, pro básico, para os exercícios compostos de barra em pé. Você tem que ter um espaço aí para os agachamentos, para os terras, para o desenvolvimento, as remadas, as barras fixas, todos esses exercícios que são básicos, que estão aí ao longo de centenas de anos de história, vamos dizer assim, que sobreviveu todo tipo de método, todo tipo de treinamento, porque existe alguma coisa ali por trás desses exercícios. Eles são completos, eles trabalham várias unidades musculares, eles trabalham em ângulos legais. Por mais que eles deixem algumas fraquezas, você consegue resolver isso com os acessórios. É para isso que eles estão aí. Mas isso não deixa de tirar o papel e a importância deles. Obviamente também, você pode aplicar os exercícios compostos convencionais de maneiras diferentes, através da utilização de resistência alternada, como elásticos e correntes. Você pode realizar, em vez de barra, com halteres e tudo mais. Então, nunca deixe de ter um lugar desses exercícios no seu treinamento. Se você ficar forte nos exercícios compostos, querendo ou não, você vai ter um grande desenvolvimento de força de massa muscular. Não tem jeito, não tem como escapar. E também, não adianta você querer ficar focando em algo que você percebe que não deu certo pra você. Por mais que o exercício seja legal, você goste, se o seu objetivo é a melhora da performance do físico, às vezes não é tão legal assim, e você parar, pensar novamente a sua forma de treinamento, pensar novamente as suas atitudes e talvez trocar um exercício, por exemplo, uma remada de máquina para uma remada de barra e passar 1, 2, 3 meses, você vai ver a grande diferença que aquilo vai trazer. Isso vai te dar um feedback positivo, de maneira que você sempre queira estar fazendo exercícios mais completos e procurando um método de treinamento mais eficiente. O último ponto relacionado ao treinamento que eu tenho que abordar é que, segundo o conselho de Matt Wenning, eu comecei a aplicar repetições máximas que não são apenas uma repetição máxima, vamos dizer assim. Até 5 repetições máximas eu tenho realizado no dia de esforço máximo. O que eu tenho percebido é que isso é bastante positivo, embora eu não tenha tempo suficiente ainda para dar um feedback, vamos dizer assim, é muito bom para vocês. Porém,
de acordo com a experiência dele, com os atletas dele, eu acho que eu tenho alguns motivos para poder afirmar que às vezes você realizar algumas repetições máximas, até vamos dizer assim 5, volume razoável, eu acho que até 5 até bastante, acima disso eu nem colocaria nesse dia, seria mais como um exercício acessório, porém até 5 você vai ter um estímulo que ainda é bastante pesado, mas ele tem um volume um pouquinho maior, que pode ser que trabalhe aquele dano muscular, que vai trazer aquela hipertrofia, e para pessoas que não usam de esteroides anabolizantes, talvez seja um pouquinho mais legal de você recuperar desse tipo de esforço do que de uma repetição máxima toda semana. Por mais que você sim vai conseguir ter ganhos e muito bons com a repetição máxima toda semana, às vezes é legal até para você ter uma variação, para poder deixar o treino mais agradável, mais diferente. E aí você, vamos supor assim, você tem 3 exercícios com 2 variações para cada, então você tem 6, aí agora você coloca a resistência alternada, você já vai para 16, vamos supor assim, se você vai usar elástico, e se você adiciona de 1 a 5 repetições, você vai ter que fazer aí 16 vezes 5, porque é muita repetição, então vamos supor que de 1 a 5 repetições você vai ter um bocado de variação que você pode rotacionar ao longo do tempo, às vezes sem prestar atenção na ordem, mas se você quiser meio que fazer aqueles mini ciclos, né, às vezes de 3, 2, 1 ou de 5, 3, 1 e tudo mais, você consegue fazer isso dentro de um outro método que você já sabe que funciona, que é o método conjugado. Agora, no que diz respeito a, vamos dizer assim, fora da academia e fora do treinamento, eu tenho voltei recentemente a tomar a creatina, eu acho que é um suplemento legal, eu já percebi que pra mim ele tem um funcionamento bacana, para algumas pessoas não respondam muito, isso vai depender bastante de indivíduo para indivíduo, mas tem bastante evidência científica para mostrar que o suplemento pode ajudar um pouquinho na performance na academia e até um pouquinho no visual, vamos dizer assim, não na hipertrofia, porém você acumula mais água nos músculos e isso dá aquele visual um pouquinho mais cheio, e voltei a introduzir esse suplemento após meses sem tomar nada. E outra coisa que eu mudei também, apesar de não ter visto tanta diferença assim, aumentei um pouquinho o consumo de proteína, tenho prestado mais atenção nas escolhas alimentares e vamos ver aí a diferença. Já faz um tempo isso já, até obviamente existe um bocado de evidência científica, porém é sempre aquele negócio assim, até que ponto é um exagero da indústria para poder vender suplementos e até que ponto você tem realmente um impacto positivo. Eu já tinha um consumo alto relacionado à média da população, porém eu aumentei um pouquinho mais, então vamos ver se tem diferença e talvez aumente até um pouquinho mais ainda pra frente para ver se tem diferença. Se não tiver, eu já descarto e já continuo mantendo os outros hábitos e trago no canal para vocês a minha experiência. Vamos dizer assim que não custa nada tentar e vamos ver aí até onde você consegue manter esse hábito tendo diferença ou não. Esse foi um vídeo simples, porém eu tenho recebido bastante essas perguntas, então estão aí as respostas. A maior parte delas tem a ver com o treinamento, porque geralmente é a variável que eu modifico mais, o resto, sono, alimentação, tem que deixar mais ou menos a mesma coisa, porém teve essa pequena mudança na alimentação também que eu já mencionei no vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você fez alguma mudança recentemente no seu treinamento, deixa aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida também. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele joinha, dê uma olhada no Instagram para você acompanhar, porque eu tô postando semanalmente várias coisas lá e agora tem alguns conteúdos exclusivos lá também. E caso você tenha gostado, tem bastante vídeo aqui no canal, dos únicos youtubers brasileiros falando sobre esse tipo de assunto, principalmente sobre treinamento da forma que eu falo. Então vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui,